Certamente nunca tivemos tanto acesso à informação como nos dias de hoje, não é? A globalização, a transformação digital tem feito com que uma série de dados passe pelas nossas mentes todos os dias. E é assim nas empresas também. O desafio é transformar todas essas informações em resultados. E é aí que entra a chamada gestão de conhecimento. Esse é o assunto do Rumo Certo de hoje. Para falar sobre isso, eu recebo uma especialista, está comigo, Luciana Barbosa. A Luciana é especialista também em aumentar faturamento de empresas e negócios, né, Luciana? Seja muito bem-vinda. Obrigada, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Toda nossa, obrigado pela sua gentileza, disponibilidade de conversar com a gente, trocar conhecimento. E eu queria começar conhecendo um pouco mais da sua trajetória e do trabalho que você desenvolve hoje. Esse é um tema muito importante, né? E eu tive que vivenciar ele na prática, primeiramente na minha vida, né? Eu iniciei minha trajetória no varejo, você acredita? E entrei aí no varejo, ainda muito jovem, né? Entrei com 17, era menor aprendiz, passei pelo grupo C&A, Renner, entrei no grupo Boticário, dentro do Boticário construí uma carreira. Lá dentro foi aonde eu consegui aprender muito sobre gestão do conhecimento, porque tínhamos metas muito claras e tínhamos que extrair o melhor de cada colaborador para poder colocar em prática. Só que eu entrei no grupo como vendedora. Fiquei quase 10 anos no grupo, saí do grupo como gerente regional, fui 8 vezes promovida dentro, primeira gerente a vender R$1 milhão na Praça de Brasília. E lá dentro do grupo eu fui me desenvolvendo, fui crescendo até que eu cheguei para abrir a minha empresa. Dentro do grupo também fiz a minha primeira formação em coaching em 2006, quando ninguém sabia o que era coach. E aí comecei a desenvolver pessoas e foi aí que eu descobri um grande segredo, que era como extrair o melhor de cada pessoa e fazer com que ela trabalhe por uma missão, por um propósito maior do que o salário. Descobrir potenciais. Isso, porque não tem jeito. Eu falo que você pode ter o melhor planejamento, o melhor processo. Se você não conseguir extrair o melhor de cada uma das pessoas que você tem no seu time, o seu resultado demora muito mais a acontecer. E aí, lá dentro do grupo, eu comecei a crescer muito. As minhas lojas, minhas vendas aumentavam, assim, 40% de um mês para o outro. E foi um crescimento muito expressivo. A partir daí, quando eu decidi sair do grupo, eu abri a minha empresa, me tornei diretora da Associação de Jovens Empresários, depois me tornei vice-presidente e passei a ajudar muitos empreendedores, traçando estratégias para que essas estratégias eles conseguissem potencializar os resultados. Fomos, inclusive, tive a oportunidade, junto com o presidente, de levar 2 times de empresários para a China, onde nós fomos buscar conhecimento, e lá eu fiz um curso de comércio internacional entre o Brasil e China e empreendedorismo, né? O que fez a China crescer nos últimos anos dentro do empreendedorismo. A partir daí, eu já atuava na minha empresa, que é a Escola da Excelência, que hoje é um hub de soluções para médicos e profissionais da área da saúde. E quando eu vim aplicando dentro da área da saúde, aonde o médico, o profissional da área da saúde, sempre foi treinado para servir, ele nunca foi treinado para ser um gestor, um empreendedor, os resultados foram incríveis, porque quando nós começamos a aplicar planejamento, gestão, meta, foco em resultado, vendas, com o conhecimento do poder da comunicação, os resultados cresceram rapidamente. E aí eu me tornei uma referência em triplicar faturamento entre clínicas e consultórios. E tem 14 anos que eu estou aí nessa área. O foco hoje, então, é a área da saúde. Isso. Certo, mas a gente vai extrair da sua experiência, do seu conhecimento aqui para todos os segmentos, eu imagino. Sim, é aplicável para todos. Quando a gente fala de gestão do conhecimento, quase que conceituando, traduzindo, o que é? A gestão do conhecimento, como você disse, hoje a gente tem muita informação. Hoje você acha informação no Google, em livros, em cursos, né? E a gestão do conhecimento é você conseguir pegar todas essas informações disponíveis, associado à expertise da sua empresa e conseguir colocar isso na prática através de alguns pilares, do pilar de gestão, do pilar de tecnologia, do pilar de planejamento, então do pilar de processos. Então, assim, hoje a gente vê muitos empreendedores batendo cabeça, por quê?
acha que só a sua competência técnica, eu tenho uma empresa de bolo, então assim, eu faço um bolo incrível. Você pode ter o melhor bolo do mercado. Se você não tiver um processo de gestão e uma equipe qualificada, poucas pessoas vão saber que o seu bolo é excelente. Da mesma forma, o médico, o advogado, da mesma forma, o engenheiro, da mesma forma, qualquer tipo de negócio. Então, assim, a gestão do conhecimento é você pegar todas as informações que você tem a seu favor. Eu costumo dizer que você tem que pegar os recursos que você tem a seu favor. Como é que você consegue acessar esses recursos? Fazendo um diagnóstico da empresa é o primeiro passo. Porque quando você vai fazer um diagnóstico da empresa, você vai conseguir fazer levantamento de informações. Então, você consegue descobrir ali quem é seu público-alvo, aí você vai conseguir pegar o seu conhecimento e direcionar para o público-alvo que você quer alcançar. Você vai conseguir entender quais são seus pontos fortes e usar aquilo, por exemplo, na sua gestão de marketing para poder atrair e captar um número maior de pessoas e conseguir vender ou apresentar de uma melhor forma para o seu cliente final. Lembrando que o primeiro cliente que a gente apresenta o nosso produto são os nossos colaboradores. Se eles não forem apaixonados por aquilo que a gente faz, eles não vão saber vender e encantar o cliente final. Né? A partir daí, desse diagnóstico, você começa a entender que tipo de tecnologia e ferramenta você tem ou que você precisa ter e desenvolver para ser um facilitador. Né? E aí eu trago um exemplo para você. Eu tenho uma grande amiga que ela tem uma rede de salão de beleza. E aí ela tem uma atendente em cada salão que faz o atendimento de WhatsApp, atendimento telefônico. E o que começou a acontecer? As pessoas marcavam em uma unidade e em outra. Então, marcava no Venâncio e ia para Águas Claras, marcava em Águas Claras e ia para Vicente Pires. Então, isso começou a ter um índice de reclamação e um impacto muito negativo na empresa dela. E aí, com uma simples ferramenta de gestão de WhatsApp, unificou o processo da telefonia dela, aonde ela consegue fazer os agendamentos, já mandar a localização para as clientes e as clientes se sentem muito mais seguras. Com essa simples mudança, já conseguiu melhorar tanto a satisfação quanto o faturamento. Certo. Então, ferramentas a gente tem disponível para fazer esse processo. Mas parte, então, ou começa na gestão de pessoas, eu diria, teria que ter primeiro uma equipe já engajada, já preparada. É um processo que tem essas etapas. Eu preciso ter um diagnóstico para entender hoje aonde a minha empresa está, aonde eu quero chegar e qual é o planejamento e o processo para eu chegar onde eu quero. Certo. Porque a partir dessa clareza, eu levo essa clareza para o meu time. Sabe? Então, assim, hoje eu costumo dizer que eu chego em empresas e as pessoas falam assim, os gestores falam assim, eu já falei para eles que eles precisam aumentar a produtividade. E eu pergunto, e o que eles entenderam sobre essa fala? O que é aumentar a produtividade? Na cabeça de aumentar a produtividade vai ser deixar o negócio organizado. Então, mas aí me surge essa dúvida, mas como acontece isso então? Porque eu preciso quase que desse encantamento antes, né, do colaborador. Se eu tenho conhecimento técnico já sei onde eu quero chegar enquanto empresa, como se dá esse encantamento? É com o benefício? É com o salário? De que forma eu chego ao colaborador, que ele é a figura central, talvez, eu também enquanto empreendedor, mas ele é a figura central para poder aplicar essa gestão do conhecimento? Como eu faço a ele entender de forma orgânica, porque tem que ser, de que é importante e de que isso vai dar resultado também para ele? O primeiro ponto que a gente precisa entender é que a gente não recebe ninguém pronto nas empresas. Nós preparamos as pessoas para o nosso negócio. A partir daí, a gente precisa fazer um mapeamento de quais são as habilidades daquele colaborador, porque assim, nem os 5 dedos das mãos são iguais. Imagine a sua equipe. Por isso que quando você dá um comando para 5 pessoas, cada uma tem uma interpretação, uma percepção e cada uma faz de um jeito. Então, você tem que entender que a equipe perfeita é a soma do melhor de cada um que você tem. Eu imagino que quanto mais diversa, melhor. Isso, porque soma, né? E aí atende a todos os públicos. Mas essa equipe aqui, ela também cada um tem um ponto a desenvolver. Não é igual.
Você não vai desenvolver a mesma coisa em todos. Então, a primeira coisa que você precisa saber é o que cada colaborador vai te oferecer e o que você precisa desenvolver em cada um deles. Porque pronto, ninguém chega pra gente, tá? É uma expectativa irreal você contratar uma pessoa pelo currículo e achar que o currículo dela vai representar a sua empresa simplesmente porque ela já trabalhou na empresa de alguém que tinha outra cultura. Sim. Ela pode ter uma habilidade melhor, talvez, para onde já passou, por onde já passou, e não necessariamente nessa empresa. E mais do que a habilidade técnica, eu diria, né? A habilidade comportamental. Até porque hoje o que segura as pessoas nas empresas não é a habilidade técnica, é o nível de resiliência e as habilidades emocionais, porque o técnico a gente desenvolve, o comportamento é muito mais difícil do que desenvolvimento técnico. E é por isso que aí tem uma etapa que faz toda a diferença nas empresas, que muitas empresas não valorizam, que é a etapa da integração do colaborador. Quando o colaborador entra na sua empresa, ele vem com a bagagem dele. Então, ele vem com aquilo que ele acha que é certo, que é errado, com a experiência que ele teve, com a cultura da última empresa. Você precisa pegar esse colaborador e fazer um processo de integração para que ele entre na sua empresa e ele seja apaixonado pela sua empresa. Qual é a sua missão, a sua visão, os seus valores, o que você espera dele, qual é o papel dele dentro da sua empresa. Isso tem que estar claro para ele. E tem muitas empresas, inclusive aqui em Brasília, que esse processo eles ficam uma semana a 15 dias. Por quê? Porque depois que ele está apaixonado pelo seu processo, pelo seu propósito, ele entendeu o que é a sua empresa, ele vai ser o seu maior multiplicador de resultado. Sabe, tem muitas empresas que contratam a pessoa hoje, amanhã já coloca ela para vender, ela não sabe nada sobre o seu produto, ou já coloca ela para treinar com um colaborador seu que está desmotivado, e aí ele vai lá e desmotiva o novo que entrou. Dissemina. Né? Então, assim, esse processo de integração é muito importante. A partir desse processo de integração que a pessoa entendeu com clareza qual a sua visão, o que é esperado dele, e ele está apaixonado pela sua empresa, você começa esse processo de gestão de conhecimento, desenvolvendo cada colaborador dentro da habilidade. Porque, por exemplo, numa equipe de vendas, você vai ter aquele vendedor que é um tubarão. Ele vende, chega assim, e ele já se acha, porque ele sabe que ele tem uma boa comunicação, que ele sabe vender. Mas esse vendedor, normalmente, que é um tubarão, ele tem dificuldade em organização e processos. Ele não quer preencher planilha, ele não quer organizar a loja, ele não quer arrumar estoque, porque ele acha que ele está perdendo tempo. Aí você tem o outro que é excelente na organização do estoque, mas tem dificuldade em fazer sondagem. Aí ele não entende o que o cliente quer. Aí, como ele não entende, ele oferece o produto errado. Depois que ele oferece 2 produtos errados, o cliente não quer mais comprar, porque ele fala, eu estou no lugar errado, aqui não tem o que eu preciso. Não, Luciana, eu acho fantástico esse conceito. A gente, aliás, tem trazido muito essa discussão aqui no Rumo Certo também, mas eu queria saber em que cenário a gente está, na verdade, se tratando das empresas que a gente tem hoje no Brasil, em vários portes. A gente tem feito essa tarefa, a gente tem sido mais competitivo usando dessas ferramentas, entendendo esses processos, ou a gente está ainda trabalhando muito no conceito e no discurso, que é maravilhoso e literatura já mostra que tem resultado. Mas a gente tem feito assim no Brasil, mas essa é uma provocação que eu deixo para o próximo bloco. Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente segue na sequência então, falando sobre gestão de conhecimento aqui no Rumo Certo. Voltamos já já. De volta com o Rumo Certo, hoje nós estamos falando sobre gestão do conhecimento. O programa aqui nos estúdios do canal Empreender está comigo Luciana Barbosa, que é especialista nesse assunto, especialista também em aumentar faturamento de empresas e negócios. Luciana, continuamos nessa conversa com a provocação que fiz no bloco anterior. Se todo esse conceito que a gente tem sobre gestão de conhecimento, a importância que é para os empresários, as empresas darem a este conceito, a esta técnica, diria, se isso está sendo colocado em prática nas empresas que a gente tem no Brasil, pelo conhecimento que você tem, como a gente está trabalhando nesse sentido, a gente ainda precisa fazer muito?
Infelizmente, eu falo que eu nem gosto dessa palavra, né? Mas infelizmente não. O que acontece muito hoje ainda no Brasil é o seguinte: as pessoas elas crescem normalmente, por exemplo, eu aumentei muito o meu faturamento e não desenvolvi a minha estrutura organizacional, meus processos, e aí tem que fazer um retrabalho de voltar para organizar a empresa, porque agora, para crescer novamente um volume de faturamento, não consegue mais acompanhar o ritmo dos processos. Então, normalmente as empresas buscam ajuda ou elas começam a se preocupar quando elas estão de frente a um problema. O problema maior é que as empresas começam errado. Elas já começam, né, sem essa estrutura. Então, outras têm processos muito definidos e claros e não têm faturamento. É que a gente está vivendo uma fase de transformação mesmo, né? Muito talvez seja por falta de conhecimento. Empresas novas, eu imagino, já cresçam com essa visão de que é preciso essa valorização de potenciais, né, de gerir bem o conhecimento que se tem, de transformar isso em resultado. Mas, no geral, nas empresas que já estão no mercado há mais tempo, isso é novo mesmo, é uma transformação que precisa ser adotada, né? E se o faturamento, se a receita, por hora, está dando certo, por que mudar, entre aspas, não é? É mais ou menos isso que acontece, a gente precisa mesmo divulgar cada vez mais, falar cada vez mais disso. Sim, até porque a gente vive um cenário muito atípico. O perfil do colaborador hoje não é o perfil do colaborador de 10 anos atrás. Também. Então, assim, a gente percebe que o nível de comprometimento mudou, o nível de resiliência mudou. As pessoas não são mais tão resilientes em querer conquistar as coisas. Nós nunca tivemos tantos profissionais de nível superior trabalhando em cargos técnicos. Então, isso, como o cenário mudou, exige muito mais do processo de gestão. E aí, se você tem, como antigamente, era muito comum ter uma gestão muito centralizadora. Então, assim, eu resolvo, eu faço, o plano está na minha cabeça, as pessoas executam. Só que hoje, o perfil do colaborador, se ele não tiver engajado, se ele não entendeu, se ele não se sentir parte daquela missão, o nível de turnover, troca de funcionário das empresas atualmente, é muito alto, aumentou muito, sabe? Por quê? Porque as pessoas, elas pensam assim, alguns colaboradores pensam assim, o salário que eu ganho aqui na empresa A, eu ganho na empresa B. Então, se me oferecerem R$200 a mais, eu estou indo para outra empresa, porque lá eu vou ser mais valorizado. Que aí entra dentro do conhecimento, da gestão do conhecimento, que é o quê? Hoje, não é a remuneração somente que segura um colaborador. Você precisa desenvolver, você tem que ter a remuneração financeira, sim. As pessoas elas querem ter um plano de cargos e salários, elas querem enxergar que ela pode crescer, que ela pode ganhar mais, ela quer ganhar uma bonificação. Isso é um tipo de valorização, mas tem a valorização emocional, que é o reconhecimento. As pessoas, elas fazem muito mais pela empresa quando elas se sentem reconhecidas pela empresa. E tem a terceira agora, que é uma remuneração por experiência. Tem muitas empresas adotando a seguinte remuneração, bonificar o colaborador com algum tipo de experiência que talvez ele não teria no dia a dia dele. Então, por ele ter tido um resultado específico, ele vai jantar num restaurante que normalmente ele não iria com a esposa, ou ele vai passar um final de semana no hotel que normalmente ele não iria. Então, assim, por quê? Porque aquilo, se ele der o dinheiro na mão do colaborador, ele paga uma conta e esquece. Mas aquela experiência vivida foi a empresa que me proporcionou essa experiência. Então, gera um gatilho de reciprocidade. Eu quero fazer parte dessa equipe. Então, assim, é o que a gente fala. O que a gestão do conhecimento traz? Não adianta, porque tem um perfil de empreendedor que ele faz cursos, estuda e ele ganha conhecimento, e aí eu falo que ele sofre de obesidade mental. Sabe o que é obesidade mental? Ele tem aquele tanto de conhecimento, mas ele não transmite para a equipe, ele não consegue colocar em prática. E aí, o que a obesidade mental gera? Uma coisa que a gente chama de paralisia da ação.
A pessoa paralisa porque ela não sabe por onde começar. Primeiro ela não sabia, agora ela tem tanta coisa que ela precisa mudar e ela não sabe por onde começar que ela se sente frustrado. E quando ele se sente frustrado, ele paralisa e aí ele faz só o básico que precisa do dia a dia. É preciso entender e saber colocar em prática, né? Mas você diria que as empresas que ainda não entenderam esse processo, elas estariam fadadas a perderem competitividade, ou talvez até pararem? O que vem pela frente? Porque a tecnologia muda a cada dia. Esse aperto, essa exigência vai ser cada vez maior? Sim, a exigência está cada vez maior. E aí eu trago um outro cenário que às vezes não é muito falado dentro do meio empresarial, sabe? Que é o quê? Agora, mais do que nunca, os empreendedores eles precisam ter a inteligência emocional, a gestão da inteligência, porque o que vai fazer as empresas, o que faz hoje as empresas crescerem é a velocidade com que elas colocam o conhecimento em prática e o nível de resiliência que o gestor tem, de inteligência emocional para superar as adversidades e ter uma visão a longo prazo, sabendo aonde ele vai chegar. Porque esse empreendedor que sofre de obesidade mental, ele não tem estrutura emocional. E o que faz ele paralisar não é que o negócio dele era ruim, é que ele fica tão frustrado de não conseguir colocar em prática que ele acaba abrindo mão. Sim. Sabe? Ele entra numa crença que não está dando certo, que todo funcionário é difícil, que o negócio, o ponto que ele está é difícil, que o shopping não ajuda ele, que o contador é ruim. Sim. E ele começa a dar foco naquilo que é ruim. E que o problema é lá, não é aqui, né? Exatamente. Então, assim, não tem jeito. Quais são as empresas que mais crescem hoje no mercado? A que consegue pegar um conhecimento. Porque é aquela história, sabe? Que a disciplina vence o talento. Sim. Não adianta você ser super talentoso e não colocar em prática ali, ó, o básico bem feito todo dia. É todo dia você ter reunião semanal com a sua equipe. É você acompanhar os seus números. É você entender o que está acontecendo na vida da pessoa. Porque o que estiver acontecendo na vida da pessoa pessoal vai impactar no seu cenário financeiro. É você preparar gestores qualificados para representar você à medida que a sua empresa vai crescendo. Você precisa formar pessoas. É você estar atento às mudanças do cenário no mercado. Mas é você fazer ali, ó, a disciplina vence o talento. É a velocidade com que... Não adianta você ter 10 cursos. Tenha um curso e coloque em prática. Organize a sua gestão financeira. Está organizado? Agora o seu fluxo de caixa funciona? Então vai para o segundo passo. Agora eu vou organizar minha gestão de pessoas. Quem são os talentos que eu tenho aqui? Dessa equipe, quem tem potencial para se tornar um líder? O que eu preciso fazer para preparar essa pessoa? Porque a gente precisa ter pessoa de confiança. A sua equipe está engajada? Agora sim, o que eu tenho que fazer para expandir? Então vamos lá, eu vou buscar tecnologias para expandir? Eu vou para o meu processo, mas tenha um planejamento claro. E a sensação que tenho é que é mais do que investimento, né? É postura, é iniciativa, não é? É claro, precisa investir em capacitação, buscar conhecimento, usar também de ferramentas técnicas, mas é muito mais de iniciativa, né, Luciana? Sim. Inclusive, tem algumas franquias que antigamente você só precisava ter dinheiro para entrar. A franquia é 1 milhão, eu compro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, algumas franquias, elas já têm assim, você é um sócio investidor ou você é um sócio que vai estar na operação? Se você é um sócio investidor, você precisa ter alguém, um gestor, uma pessoa que te representa, que vai ser preparado pela franquia para fazer a operação. Por quê? Muitas franquias não davam certo porque a pessoa era sócio investidor. Ela só comprava a franquia, contratava as pessoas e deixava o negócio tocar. E não funciona. Não funciona. Luciana, finalizando quase já o nosso programa, eu queria conhecer um pouquinho mais, que você me falasse mais da experiência sua na área da saúde, esse trabalho que você faz de quase empoderamento, eu diria, ou de pelo menos conhecimento de profissionais da área da saúde, para trabalharem também com essas ferramentas, com essa técnica. E eu vejo que você tem uma publicação também, e me fala dessa publicação, como a gente pode ter acesso.
Hoje, a Escola da Excelência, como eu falei, ela é especializada em potencializar resultados na área da saúde para médicos e profissionais da área da saúde. Lá nós fazemos mentorias, né? E temos o programa da Supersecretária da Saúde, que é a formação de equipes de atendimento e vendas para clínicas e consultórios. Por quê? Porque a gente entende que gestão é em todos os lugares. E tem lugar mais sensível do que clínicas e consultórios? Onde a pessoa já chega doente, precisa de acolhimento. Então, partindo disso, a gente começou a preparar as equipes com toda a jornada Disney de encantamento para poder receber esse paciente, mas a clínica não deixa de ser um negócio, não deixa de ser uma empresa, porque o médico, sim, ele está lá para cuidar do paciente, mas ele tem um CNPJ, ele tem uma estrutura, ele tem uma equipe, e se ele não fizer a gestão, apenas servir as pessoas, vai dar resultado para ele. Então, pensando nisso, que veio a publicação, que é o meu livro Clínicas de Sucesso na Prática, onde eu coloquei toda a metodologia de atendimento e vendas para clínicas e consultórios, organização de consultório, onde eu ensino as equipes a vender, a descrever o serviço dos médicos, a posicionar o médico, né, como uma referência, falar dos diferenciais do médico, porque não tem como as pessoas só compram aquilo que elas confiam. E como é que ela vai confiar num profissional? Sabendo quem ele é, quanto tempo de mercado ele tem, quais são os diferenciais dele, os diferenciais da clínica. E agora, em maio também, nós vamos ter um curso, em maio, todo voltado só para o WhatsApp, porque o WhatsApp hoje ele pode ser em qualquer empresa, tá? Ele pode ser ou uma ferramenta de captação de clientes ou uma grande ferramenta de reclamação, não é verdade? Então, em maio agora nós vamos ter um curso voltado só como potencializar o seu resultado através do WhatsApp. Para você ter acesso a esse curso ou ao livro Clínicas de Sucesso na Prática, você pode acessar o meu Instagram, que é Lu Barbosa Oficial, ou Escola da Excelência, ou o contato, né, da empresa, que é 61 99991, são 4 noves, 99991 8585. Agora me fale como você faz esse trabalho, como você garante aos seus clientes o resultado disso, né? A gente volta naquela questão lá do conceito que a gente sempre falou e que é importante, mas ao mesmo tempo precisa metrificar todas essas técnicas, todo esse trabalho, inclusive, que você faz na área de saúde. Como ele se dá esse resultado? Inicialmente, a gente faz um diagnóstico. Com o diagnóstico, a gente levanta pontos fortes e pontos de melhorias e oportunidades. A partir daí, a gente desenvolve um planejamento estratégico comercial. Quais são as estratégias comerciais que podemos atuar? Então, eu realmente faço eles pensarem fora da caixa. E aí, a partir daí, a gente desenvolve tanto metrificações com as tecnologias que eles têm, ou a gente proporciona algumas tecnologias, como, por exemplo, no meu caso, a central de telefonia e o WhatsApp, que são dados muito sensíveis, porque o lugar que o médico e o profissional da saúde perde mais faturamento é nessa recepção inicial da telefonia e do WhatsApp. Então, eu tenho profissionais que perdiam 1.000 pacientes por mês. Se você considerar num plano de saúde R$80 um ticket médio, dá quase 1 milhão por ano. Certo. Então, quando você muda isso, você muda toda essa estrutura e com planejamento estratégico você treina a equipe. Aí você coloca a equipe para poder trazer os valores na prática. Inclusive, ontem eu tive uma experiência incrível. Uma equipe que estava com dificuldade em colocar em prática os ensinamentos e eu criei as embaixadoras da competência. E aí eu dei uma competência de desenvolvimento para cada uma ser responsável e atuar diariamente dentro da metodologia que nós ensinamos. Ou seja, eu entreguei responsabilidade, eu valorizei ela. Eu falei, olha, você é a embaixadora da organização. A partir de agora, a organização da clínica, você vai incentivar todo mundo do time a exercer a organização. Ela se sentiu tão importante, né, que eu já tive feedback do profissional que elas mudaram a postura, porque agora elas são embaixadoras da organização, da disciplina, da comunicação, da excelência. Competência e se sentir importante. Gostei dessa expressão. Luciana, gostei demais de conversar com você hoje aqui no Rumo Certo. Foi um aprendizado e tanto para mim, para quem está em casa, para empreendedores que estão em casa também. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Sempre é muito bom estar aqui com você. Obrigada. Muito bem, e muito obrigado a você de casa que acompanhou o Rumo Certo de hoje também. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço e até mais.